Mateus capítulo 17 e Lucas capítulo 9. O tema da mensagem é vivendo a missão que Deus te deu. Viva a missão que Deus te deu, que Deus te dá, que Deus está te dando. Amém? 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol, e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento, apareceram diante deles Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu. E dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me agrado, ouçam-no. Ouvindo isto, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantem-se, não tenham medo. E erguendo eles os olhos, não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Quero que você, por favor, abra agora Lucas, capítulo 9. É a mesma narrativa, mas apenas o verso 35. Lucas 9, verso 35. Dela, da nuvem, saiu uma voz que dizia: Este é meu filho, o escolhido, ouçam-no. Este é meu filho, o escolhido, ouçam-no. Em Mateus 17:5, este é meu filho, amado. Complementando com Lucas, o escolhido, em quem me agrado, ouçam-no. Amém? Vamos baixar nossas cabeças e orar? Pai Santo, Deus querido, Deus amado, fala conosco, fala a este coração, fala, Pai, porque Teu Espírito tem poder de adentrar aquilo que só o Senhor pode, o pensamento do homem. Fala esta vida, usa Teu servo como um canal, como um instrumento Teu. Eu te peço no nome de Jesus. Amém e amém. A primeira coisa que eu queria destacar é que nos momentos cruciais e momentos assim importantíssimos na vida de Jesus, aconteceram também situações sobrenaturais marcantes. Vamos dar um exemplo aqui. Quando Jesus é levado por João Batista à água para ser batizado, quando Jesus vai a João Batista, e no momento que ele está sendo batizado, acontece ali um evento sobrenatural. O Espírito Santo em forma corpórea de pomba desce sobre aquele lugar, sobre ele. Há uma voz do céu, a voz do Pai que diz: Este é meu filho amado. Aqui nós temos também em Mateus 4, quando Jesus ele vai para o deserto, jejuma 40 dias e 40 noites, e ele sente fome, o diabo se apresenta para lhe tentar. E durante um período, Satanás vai tentando Jesus, argumentando com Jesus, tentando derrubar Jesus do seu ministério, tentando derrubar Jesus do seu objetivo, do seu propósito. No final a Bíblia diz que quando Satanás é repreendido e é enviado embora, mandado embora por Jesus, os anjos vieram e serviram a Jesus, que estava com fome. Aqui também nós temos um evento, digamos, dramático. E eu estava observando nesse evento algumas coisas importantes. Jesus ele separa 3 dos seus discípulos e sobe ao monte.
E todas as vezes que Jesus separou 3 dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João, ele tinha algo essencial, importantíssimo para tratar com eles. Assim foi lá no jardim do Getsêmani. Chamou os 3 também, levou-os à parte. E nesse evento em particular, há alguns fatores que nós precisamos parar e analisar e pensar: o que é que ele está fazendo, o que é isso que está acontecendo? Quando Jesus sobe a um monte, a Bíblia não diz exatamente qual monte, uma vez que Israel e nas cercanias de Jerusalém, de Genezaré, do Mar da Galileia, toda aquela região é cercada por montes. Quando ele está naquele monte, há um evento sobrenatural acontecendo ali. O rosto, a roupa, Jesus, ele é transfigurado, transformado, como que numa lâmpada. Tudo brilha nele, uma luz profunda. E aí nós temos aqui Jesus, nesse momento de transfiguração. Aparecem também 2 personagens, inclusive identificado pelo autor Mateus. Não se sabe se Jesus diz quem eram os 2. Não há aqui um indicativo, só era Elias, era Moisés. Não. O que é certo é que eles sabiam que era Moisés e que era Elias. E ao identificar Moisés e Elias, Pedro então disse: Senhor, é tão bom a gente estar nesse lugar aqui, nesse ambiente aqui, que eu queria fazer uma tenda para ti, uma tenda para Moisés, uma tenda para Elias. Esse lugar aqui é bom demais. Ele estava vivendo um êxtase sobrenatural. Naquele momento a nuvem também não era uma nuvem comum. No verso 5 diz que uma nuvem resplandecente os envolveu. Ou seja, era uma nuvem sobrenatural. Uma nuvem brilhante, cheia de luz, que resplandecia, cobriu aquela montanha, aquele local onde eles estavam. Dela sai uma voz de Deus, do Deus Pai, que eu quis que você lesse comigo em Lucas, porque lá em Lucas diz: meu escolhido. Esse é meu filho escolhido. Em Mateus diz: esse é meu filho amado. E filho amado, escolhido e enviado. É essa a descrição dada pelo Pai no Monte da Transfiguração. E nesse instante, os discípulos ficam apavorados, caem no chão, rosto no pó, ao ouvir a voz falando a eles. Porque, meu amado, quando você está num momento assim, num monte, na presença de Deus, envolvido por essas figuras de Moisés e de Elias, além da principal, Jesus, ainda ouvir uma voz de Deus falando. Aquele ambiente era espetacular. Então, o que é que acontece? Todos desaparecem. E diz o texto que, verso 8, erguendo os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Eu gostaria de introduzir essa palavra começando com algo muito profundo que Deus falara ao meu coração. O ministério de Moisés e o ministério de Elias teve seu ápice em que lugar?
Onde estava Moisés quando Deus falou com ele na sarça? No monte. Para onde Moisés deveria levar o povo de Deus quando saísse do Egito? Para o monte. Para onde Moisés passou 40 dias até descer com as tábuas falando com Deus? Onde é que ele estava? No monte. Transportando agora para o outro personagem, Elias. Não se pode falar de Elias se não se falar em monte. Elias vivia nos montes. Inclusive a caverna que ele se esconde é num monte. Lá no monte ele estava na caverna. O Monte Carmelo é o monte de Elias. Então esses dois homens, esses dois personagens da Bíblia, representando a lei e representando os profetas, têm seus ápices de ministério no monte. Para onde Jesus levou seus 3 discípulos? Para apresentar algo para o monte. Mas algo Deus me falava que eu gostaria de trazer a você nessa noite. Nós precisamos deixar Moisés e deixar Elias. São importantíssimos para a história, para a vida espiritual, para aquilo que a terra tem das coisas de Deus. Moisés, ele é um marco, é um estadista inigualável, um homem que Deus diz: eu falo com ele face a face. E falava. Levou para o monte, lhe deu as tábuas da lei, falou com ele tudo que ele deveria ensinar e produzir de leis e ensinos para o povo. Até quando ele erra, por ter perdido a sua maior qualidade, que a Bíblia diz que ele era o homem mais manso da terra, ele perde a sua mansidão quando ele fere a rocha. Mesmo assim, na punição de não poder entrar na terra prometida, Deus o leva e mostra toda a terra que o povo iria herdar. Elias, ele prezava pelo nome do Senhor. Quando ele está na caverna, que Deus vai falar com ele na caverna, diz: o que você está fazendo aí? Ele disse: eu estou só. Eu quero morrer, mas não nas mãos daquela mulher. Prefiro morrer nas mãos do meu Deus. Eu estou só. E Deus disse: tá não, Elias. Mas é porque eu não vi ninguém. Mas você não está só. Tem mais 7.000 como você que não se dobraram de joelhos perante Baal. E você ainda vai erguer seu sucessor, Eliseu, vai erguer o sucessor daquele rei, daquele outro rei. Vai ungir todos esses 3 antes de partir. Mas Elias não parte para a morte, ele parte para o céu. Elias é a maior representação profética que já existiu no passado de Israel. Por que isso é importante? Porque Jesus leva os discípulos para o monte e diz assim: aqui está Moisés, aqui está Elias. E o Pai diz: aqui está Jesus. Não é mais Moisés, não é mais Elias. Agora você vai ouvir Jesus. Pare de ouvir Moisés, pare de ouvir Elias. Você tem que ouvir agora é Jesus, porque é meu filho, é meu amado filho, e eu enviei ele para salvá-los. Eu os enviei para salvá-lo. Elias não salva, Moisés não salva, mas Jesus salva. Elias falhou, Moisés falhou, mas Jesus não falha. Elias pecou, Moisés pecou, mas Jesus não peca. Então este é o meu filho, eu amo, eu escolhi. Vocês ouçam a ele. Porque ainda tem gente nos dias de hoje ouvindo Moisés. Ainda tem gente nos dias de hoje ouvindo Elias.
Ainda tem as pessoas que estão presas ao profeta Elias e presas às leis mosaicas. Igrejas sendo fundamentadas nas regras de Moisés. Pessoas vivendo espiritualmente na dependência de profecias como as de Elias. Aqui quem está, o pai diz: este aí não é Moisés, este aí não é Elias. Este aí é maior do que Moisés, é maior do que Elias. Juntos os dois, ele é maior do que todos eles, porque este aí é meu filho, amado, escolhido e enviado. Ouçam-no. Amém? Nós precisamos parar, irmãos, de esperar Moisés e de esperar em Elias. Ainda tem gente esperando que venha o Messias que já veio. O Messias que o próprio Moisés diz lá no Antigo Testamento, que viria um profeta maior do que ele, e já veio. Tem gente que está esperando ainda Elias. E quando João Batista veio, eu perguntava: ele é Elias ou não é? Eles estão esperando Elias. As pessoas estão ainda vinculando suas mentes, seus corações em Moisés e em Elias. É por isso que tem uma descarga tão grande de pessoas voltando ao Antigo Testamento, se prendendo a rituais e tradições do Antigo Testamento, coisas que não têm fundamentação para o que Jesus ensinou. O diálogo de Jesus com a mulher samaritana foi mais ou menos esse. Olha, os judeus adoram o que eles conhecem, porque a salvação vem dos judeus. Mas saiba de uma coisa, mulher: nem é mais o lugar dos samaritanos, nem é mais o lugar dos judeus, porque o Pai não está procurando mais quem vai lá para Jerusalém adorar, quem vai lá para Meca adorar, quem vai lá para Brasília adorar, quem vai lá para Aparecida adorar. O Pai está procurando quem o adore em espírito e em verdade. E os adoradores do Pai são aqueles que deixaram Moisés no lugar de importância dele, deixaram Elias no lugar de importância dele, e colocaram Jesus no seu devido lugar. Ele é o Rei, Ele é o Senhor, Ele é o Salvador, Ele é aquele que veio me resgatar. Pode aplaudir a Ele, a Ele, a Ele. Quando Jesus está ali naquele monte, que a nuvem toma de conta, duas coisas eu queria trazer para falar a você. Está no verso 7 e verso 8 de Mateus capítulo 17. Mas Jesus se aproximou, tocou neles, porque no verso 6 diz que, ouvindo os discípulos, prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Discípulos aterrorizados com a visão que estavam tendo. As pessoas ainda estão hoje aterrorizadas com a visão que estão tendo, porque elas ainda estão presas a Moisés e a Elias. Mas a voz que fala ao seu coração, e a voz que fala a você nessa noite é Jesus que você precisa ouvir. Às vezes ouvimos a voz da ciência, ouvimos a voz dos interlocutores científicos, ouvimos a voz dos prognósticos científicos, mas nós precisamos ouvir a voz de Jesus. Ele disse: olha, no final dos tempos, o que vai se multiplicar não é dinheiro, não é a paz. No final dos tempos vai se multiplicar o pecado. E por se multiplicar o pecado, o amor de muitas pessoas vai se esfriar. E o que nós estamos vendo é um borbulhando. O pecado está fervendo, se multiplicando. Nunca se viu tanto pecado, tanta coisa que desagrada a Deus, tanta passividade das pessoas em relação ao pecado. Precisamos, nos dias de hoje, resgatar os Joãos Batistas,
que não temeu perder a cabeça por falar uma verdade sobre as condições sociais da sua época. Vinham multidões para se batizar e ele disse: vocês estão vindo para onde? Raça de cobra. Vocês estão querendo se esconder, fugir do inferno? Por que você acha que as pessoas estão fundando, se tornando adeptos de igrejas? Porque elas querem continuar no pecado, mas elas querem fugir da condenação do inferno. Então elas meio que, como diz o jovem, meio que são cristãos, mas vivem no pecado. Essa fórmula não funcionou no passado, não funciona hoje e nunca vai funcionar. Então, quando Jesus está ali com aqueles discípulos no monte, dois eventos acontecem que eu queria trazer ao seu coração. Primeira coisa é quando eles ouvem aquela voz no verso 6, diz que eles caem no pó, prostram-se o rosto em terra e ficam aterrorizados. E a primeira coisa que acontece é Jesus chegar perto deles, e no verso 7 diz: mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse: levantem-se, não tenha medo. Então, a primeira coisa que eu queria ministrar ao seu coração, dentro desse tópico, é: levante-se, vamos em frente. O discípulo estava ali, olha, morrendo de medo. Jesus disse: vamos levantando, fique com medo não, eu estou aqui. Jesus está aí. Jesus está aí. Não fica aterrorizado não. Jesus está na sua batalha. Ele está aí na sua causa. Mas Senhor, levante-se. Quando eu estava preparando isso, eu me lembrei de Isaías 52, verso 2. Por favor, abra a sua Bíblia. Em Isaías 52, verso 2. Deus manda uma palavra àquele povo e diz assim: sacuda para longe a sua poeira, levante-se, seja entronizada, ó Jerusalém, livre-se das correntes em seu pescoço, ó cativa cidade de Sião. A primeira parte diz: sacuda para longe a sua poeira, sacuda o pó. Qual é o objeto que tem pó? Aquilo que não é usado, está empoeirado. Se ficarmos com medo de nos jogarmos no chão, nós vamos só encher de poeira. Os discípulos se jogaram no chão e ficaram na poeira, com medo, aterrorizado. Estamos botando nossa cabeça no pó, mas não é para adorar e buscar o Senhor, não, é de medo. E o Senhor está tocando em você e diz assim: levante-se, você precisa seguir em frente. Nós viemos a esse monte para aprender que você está com Jesus. Não é mais com Moisés e nem é mais com Elias, é com Jesus. Sacuda esse pó da sua vida. Tira essa poeira dos seus sentimentos. Tira essa poeira da sua fé. Use a sua fé, use a sua boca para declarar a sua fé, use a sua vida para crer. Eu tenho um Deus que faz maravilhas, eu tenho um Deus que faz milagres. Use a sua fé, tira o pó da sua vida. A Bíblia diz que um centurião chegou para Jesus e disse: Senhor, entra na minha casa, meu servo está doente, eu preciso que o Senhor vá lá curar. E Jesus disse: eu vou. Aí ele disse: não entre na minha casa, porque eu não sou digno de te receber, você é muito puro para ir na minha casa. Mas eu tenho um soldado que eu mando e ele obedece. Eu tenho um servo que trabalha para mim, eu mando e ele obedece. Eu tenho pessoas que me seguem, que eu mando e ele obedece. Se o Senhor mandar apenas uma palavra, aquele meu servo está lá, ele vai ser curado. Então aquele homem exerceu, ele tirou o pó da sua vida e dizia: eu tenho fé nesse Jesus, que se ele mandar acontece. Você precisa ter fé em Jesus, que se ele mandar esse demônio sai, se ele mandar essa doença sai, se ele mandar esse problema sai, porque ele tem poder. Por
Pode aplaudir, não tem vergonha de aplaudir o Senhor, não. A gente precisa sacudir esse pó e usar a nossa vida com Deus. Ele falou isso para Marta e para Maria naquele tempo que ele teve quando Lázaro estava morto. Ele chega para Marta e diz: mas eu não te disse que se você crer você vai ver a glória de Deus? Tira o pó da sua fé. Tira o pó da sua vida. Isaías 52 diz: levante-se. Levanta a cabeça, meu amado. Amém? Levanta a cabeça, olhe para esse problema e diz: eu vou te enfrentar. Olhe para esse Golias e diz assim: olha, Golias, você é grande, você é forte. Eu estava lendo na versão transformadora. Meu amado camarada tinha um escudo, uma proteção de 60 quilos. Você imagina que é o camarada ter um escudo, uma armadura do peso de um saco de cimento. O cara tinha 3 metros de altura. Talvez as armas dele fossem mais pesadas do que o próprio Davi. Mas as armas dele não eram suficientes para aquele homem que tinha fé. E ele sacudiu o pó naquela noite, naquele dia. E ele disse: fala para o rei que eu vou. Eu sacudi agora o pó. Eu vou entrar nessa batalha. Mas ele é gigante, mas ele sabe lutar. Mas eu tenho um Deus. E a minha fé em Deus faz eu ultrapassar qualquer barreira e qualquer situação. Sacode o pó, meu amado, da sua vida. O texto ainda de Isaías diz assim: quebra essas correntes. Muitas pessoas amarradas, presas ao medo. Mas se eu for e não der certo, vai dar certo. Vá. Você nem foi. Não é tente não. Servo de Deus não tenta. Servo de Deus já vai, com certeza. Davi disse para Golias: hoje eu vou arrancar a tua cabeça. Ele não disse assim: talvez eu vença você, talvez eu arranque a cabeça. Ele nem espada tinha. Ele disse: mas eu arranco a sua cabeça hoje. De um jeito ou de outro, eu arranco a cabeça hoje. Então desça para essa batalha com fé. Sacode o pó da sua vida. Sacode o pó. Em vez de olhar para trás, olha para frente. Jesus toca no discípulo e diz: levante-se, não tenham medo não. Esse negócio está só começando. Ele está tocando você, sacudindo você. Não tenha medo não. Essa história está só começando. Vamos descer desse monte aí que a gente tem muita coisa para fazer. Amém? Eu posso ouvir um amém, igreja? A segunda coisa que eu aprendo aqui, querido, está no verso 8 de Mateus capítulo 17. Se nós voltarmos lá para o verso 2, tinha uma multidão ali. Porque quando você tem 3 discípulos, mais Moisés e Elias, 5, mais Jesus, 6. Superlotado estava ali. Nem num carro de passeio não dá. Capacidade para 5 já tinha 6. Tinha gente demais naquele monte. Quando a nuvem cobre, verso 8 diz que quando Jesus diz para eles levantar a cabeça, eles levantam. Mas não estava mais Moisés ali. Porque você não precisa de Moisés. Você não precisa de Moisés. Você não precisa de um pastor que pegue numa vara e ela se torne uma cobra. Você não precisa de um pastor que vá transformar a água em sangue. Declarar a morte dos primogênitos. Abrir o mar vermelho. Você não precisa dele. Ele é passado. Ele é seu passado. Ele levantará a cabeça e não viu também mais Elias. Você não precisa de alguém que peça fogo do céu por você e desça fogo no céu. Você não precisa de alguém que peça fogo do céu para o teu sacrifício e o teu sacrifício venha a ser consumido. E você não precisa que alguém peça fogo do céu para matar os soldados do inimigo para serem consumidos. Você não precisa de alguém que profetize no seu problema para que o pão
seja multiplicado o azeite e a farinha. Você agora tem Jesus e Ele é o pão da vida. E erguendo os olhos, eles não viram mais ninguém a não ser Jesus. Você está entendendo? Está pouco para você? Você está querendo ver Moisés? Você está querendo ver Elias? Fazer uma tenda para cada um. Diz o texto, ele não sabia o que estava dizendo. Acho que é lá em Marcos que ele diz. Marcos capítulo 9. Põe aí Marcos no capítulo 9, verso 33. Quando ele diz, vamos fazer uma tenda. Alguém já viu aí, foi? Trinta e quanto, irmãos? Lucas, desculpa, vocês também me ajudem. E aí? Quanto? 9, Lucas 9, 33. Quando eles iam se retirando. Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e para Elias. Verso 33 aí. Ele não sabia o que estava. Não, mesmo quando a gente fala besteira. Em vez de quando a gente fala coisa que não devia falar. Porque ele queria fazer uma tenda para Moisés, uma tenda para Elias e uma tenda para Jesus. Mas nem Moisés e nem Elias podiam mais ficar naquela tenda. Porque eles são passado. Tire o passado da sua vida, deixe para trás. Até mesmo as coisas espirituais do passado são do passado. Não toque nisso, não come aquilo, não trabalhe no sábado, e isso e aquilo. Isso é passado. Isso é de Moisés, e já se cumpriu em Jesus. Tem gente que deve estar ainda hoje sonhando, eu vou fazer um sacrifício, vou pedir fogo do céu, vai descer fogo do céu, aleluia. Não vai. Elias também é passado. Falaram isso. Filipe, discípulo de Jesus, disse, Senhor, quer que a gente peça fogo do céu? Filipe. Oh, Filipe. Meu filho, nós estamos no tempo. O tempo é da graça. O tempo é do perdão. O tempo é de tratar com você e dizer assim, ei, você tem Jesus. Você não está sozinho. Amém? Você está entendendo? O verso 8 de que nós estávamos lendo. Mateus 17, 8 diz assim, erguendo os olhos, eles não viram mais ninguém a não ser Jesus. Jesus está contigo e Ele é a melhor companhia. Você não precisa de mais ninguém. Você não precisa mais de um Moisés. Você não precisa mais de um Elias. Por que não precisa? Porque eu tenho Jesus. Jesus é mais, querido. Jesus é mais que Moisés. Jesus é mais que Elias. Jesus é mais que tudo. Ele é o príncipe da paz. Ele é o meu filho amado, disse Deus. Esse aí é meu filho amado, escolhido, separado, enviado. Ouça ele. Tem gente ouvindo Elias. Ouvindo Elias, ouvindo Moisés. Não, ouça Jesus. Não é para ouvir Moisés, mas não. Jesus discutindo com os judeus, quando eles começaram a falar lá no capítulo, lá em João, no Evangelho de João, ele disse, Moisés viu meu... Na verdade, foi nem Moisés, Abraão viu meu dia e se alegrou. Eu comecei, não tem nem 50 anos, como é que ele... Abraão, que eles estavam tratando com o Senhor dos Senhores. Nós não estamos desmerecendo Moisés e Elias, não. Eles tiveram sua importância na vida do povo de Deus e da igreja. Mas eles já não são. Mas Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Estarei convosco todos os dias, disse Jesus, Mateus capítulo 28,
até o mundo terminar, eu estou com você todos os dias. Eu não vou deixar vocês órfãos, não. Vou enviar o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o meu Espírito está com vocês. Ele está aqui presente, Jesus está aqui, Ele é nossa companhia. Você não está só? Abra sua Bíblia agora no livro de Marcos, capítulo 4, verso 35. Marcos, capítulo 4, verso 35. Amém? Naquele dia ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, na parte de trás do navio, dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Não te preocupa com a gente? O Senhor não se importa que a gente vai morrer afogado? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. É aquele estado de calmaria total. O sonho do marinheiro é a bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Vocês ainda não têm fé? Aí eles, no seguinte, ele fala assim, os discípulos, apavorados, perguntavam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Mas eu quero voltar para o verso 40, quando Jesus faz a pergunta que a gente chama no dia de hoje a pergunta plim. Vocês ainda não têm fé? Aí eu pergunto para você, pergunto para mim, pergunto para nós: você, eu, nós ainda não temos fé? Porque estamos achando que o nosso barco vai afundar? Porque estamos achando que as águas vão derrubar as nossas vidas, se Jesus está dentro do nosso barco? Quando ele se levanta, muda todo aquele quadro e diz: por que vocês estão assim, com medo? É uma palavra que ele está trazendo ao seu coração. Por que você ficou com medo, está com medo? Eu estou aí contigo. Eu estou contigo. Você está entendendo ou não? A gente tem que fazer um exercício. Nós temos que nos esforçar e dizer: Senhor, eu sei que tu estás aqui comigo. Aí vem a onda, pá, balança, a gente fica: ai, mas eu sei que tu está aqui comigo. A outra onda, pá, no barco, mas eu sei que tu estás aqui comigo. Enchendo de água o barco, mas eu sei que tu está aqui comigo. Tem aquela canção: Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dar que morramos, podes assim dormir. É assim que a gente fica muitas vezes dizendo: Senhor, o Senhor está aí mesmo? Não, o Senhor está dormindo. Mas eu estou aqui. Ele está no teu barco. Ele está na tua vida. Ele está nessa tempestade aí. E Ele está te fazendo uma declaração, uma palavra ao teu coração, uma pergunta para a tua vida, dizendo assim: por que você está com medo? Eu estou aí nessa situação. Tenha fé. Tenha fé.
nem mar, nem vento, nem Satanás, nem o mundo, nem nada é maior do que o teu, o meu, o nosso Senhor. Elias enfrentou 850 profetas de Baal e venceu todos. Moisés enfrentou todo o exército de Faraó e venceu todo. Mas Jesus Cristo, Ele enfrenta o mundo todo e vence, porque Ele é o vencedor. Nem a morte, nem a vida, nem principados, nem potestades, nem presente, nem futuro, nem o que há de vir, nem nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É isso que Paulo declara. Mas se eu morrer, estou com o Senhor. E a morte? Morte não me tira Jesus. Pelo contrário, a morte vai ter que devolver todo mundo. Vai ter que devolver todo mundo para a primeira ressurreição. E vai estar lá aqueles que partiram em Cristo Jesus, voltando primeiro do que a igreja que está sendo arrebatada. Digamos que a igreja vai ser arrebatada daqui a 1 minuto. Os que morreram em Cristo já estão tudo sendo ressuscitados, tudo sendo levado para o céu, vindo dos mares, das terras, de todos os cantos. E onde tiver pó, se juntando, formando e chegando tudo na glória de Deus, com o corpo transformado. Depois nós, os vivos, seremos levados para o céu, transformados no corpo de glória. Você está esperando por isso? Foi declarado isso. Maranata, vem Jesus, eu tenho fé. E é morto ou vivo, eu vou para o Senhor. Porque está com medo? Você é de Jesus e ninguém tira você de Jesus. Nem a enfermidade tira, nem a problema financeiro tira. Nada tira você de Jesus. Você sabia disso? Só tem uma exceção. Uma única declarada pelo Senhor lá em Isaías. Só tem uma pessoa que pode tirar você de Jesus. Seu patrão não tira. Seu parente não tira. O mundo, cheio de cão dos infernos, não tira você de Jesus. Mas quem é que pode tirar você de Jesus? Só você. Porque ele disse, Isaías 59, os seus pecados me separam vocês de mim. Só o pecado separa o homem de Deus. Por isso, querido, só quem peca somos nós. Então não peque. Ande no Senhor. Ah, mas eu sou falho. Todos somos. Ninguém aqui é perfeito. Esforcemo-nos, diz a Bíblia. Ser cristão é ser esforçado. Ser cristão não é levantar a mão, carregar uma Bíblia, botar um adesivo, um CD dentro do carro e dizer, eu sou de Jesus, eu sou evangélico. Evangélico, o mundo está cheio. Ser cristão é esforçado. É o pecado batendo na porta e diz, não, entra. E essa casa aqui, ela tem, ó, lá nos umbrais dela está marcado com o sangue de Jesus. Aqui você não entra nessa casa você não entra. Amém? Então, meu querido, deixa Moisés no lugar de Moisés. Você não precisa dele para vencer o exército de Faraó. Você não precisa dele para passar por dentro do mar, até porque Jesus inaugurou uma nova. Enquanto Moisés precisou passar por dentro do mar, Jesus passou por cima. Com Jesus você passa por cima. Amém? Então, querido, você não precisa de Moisés. Moisés foi importante e a bênção, mas ele já foi. Você não precisa de Elias. Inclusive Tiago, o irmão de Jesus, lá no seu livro de Tiago, ele diz, Elias, um homem sujeito às mesmas paixões e problemas que nós temos, orou para não chover e não choveu. Depois orou para chover e choveu. Ele está dizendo assim, ore. Vem aquela frase assim, ore que melhora. Ore que Deus faz coisas incríveis na sua vida. É porque nós bitolamos nossa fé ao material. A gente só acha
que bênção é bens, são os bens, recursos. Querido, hoje em dia tem um produto que está em escassez, mas aquele que tem Jesus tem de graça. Deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Eu não dou como o mundo dá. Nós temos paz. As pessoas estão tomando remédio para ter paz. As pessoas estão fazendo viagens para ver se encontra a paz. Mas você já tem a paz. E diz a Bíblia que excede todo entendimento. O amor dele excede todo entendimento. Então, meus queridos, muitos ainda estão vivendo do passado profético de Elias, buscando da lei de Moisés respostas para a sua vida. Jesus é a resposta que o Pai te dá. Não fique preso àquilo que já não é. O tempo é de ouvir o que Jesus tem para você. Deixe Moisés e Elias no devido lugar deles. Deixe os símbolos religiosos nos símbolos do passado. O Pai disse, Ele é Filho amado, escolhido e enviado para ser ouvido. Tudo que você precisa está em Jesus. Só em Jesus. Ninguém mais. Jesus é tudo o que você precisa. Baixe a sua cabeça. Jesus é tudo o que você precisa. O barco estava sendo agitado, levantado pelas ondas. Às vezes, a vida da gente é agitada, levantada pelas ondas. Oh Deus, oh Deus. E aquele barquinho pequeno num mar revolto se sente tão incapaz, impotente, que o barquinho está se desesperando, dizendo, eu vou afundar, Jesus, tu está aqui comigo. Acorda, ó Pai. Muitas vezes estamos chorando, clamando, dizendo, Deus, acorda. Acorda, Jesus. Mas Ele está ali no barco, é só o que preciso. Eu não preciso do fogo de Elias. Eu não preciso do cajado de Moisés. Eu só preciso da presença de Jesus. É suficiente para a sua vida. Não se desespere. Nesse monte, quando a poeira passar, quando a nuvem passar, Jesus está ali para te receber e dizer, vamos, não tenha medo, vamos seguir em frente. Eu sou tudo que você precisa na vida. Amém? Vamos ouvir uma canção? Vamos. Depois estarei fazendo um apelo ao seu coração. Quem sabe Deus hoje não consegue encontrar em teu coração um lugar onde Ele possa fazer uma aliança contigo. Balançou meu barco, mestre. Estou à beira de um naufrágio, mestre. Será que não vês? Será que eu vou perecer?
vendo, chego a crer que não estás me vendo. Lembro, estás logo ali na proa do meu barco a dormir. Eu sei que não estou só e já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Quem é esse que até o vento para e obedece? Quem é este que ordena e milagres acontecem? Jesus, esse nome toda língua confessará. Jesus, céu e terra se prostram pra te adorar. Esse nome que Deus enviou pra nós. Jesus, até o vento se cala pra ouvir sua voz. Posso clamar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Vem me ajudar. Aleluias. Baixe sua cabeça agora, feche seus olhos.